Salve galera do Cartola Live, tudo bem com vocês? Gente, recadinho rápido importante, se inscreva no nosso canal, siga a gente também no Instagram, @cartolalive, é lá onde vai ter todas as nossas lives, todos os times atualizados postados pra vocês. E também dá uma olhadinha no nosso vídeo de dicas da rodada de número 11, o vídeo que vocês mais esperam durante a semana. Então, confira aí. Beleza, então galera, vamos começar a falar da rodada de número 11, falar sobre o vídeo de dicas da rodada de número 11, o vídeo que vocês mais esperam, que vocês mais pedem durante a semana. Então vamos ver o que a gente tem para essa rodada. Em relação ao esquema tático, vamos começar a falar alguns esquemas táticos para essa rodada. A gente tem para essa rodada laterais até que mais ou menos, não são laterais tão bons assim porque a rodada está muito difícil. Eu sugiro vocês irem com 4-3-3, que seria uma das melhores formações, já que é uma formação equilibrada, ou até mesmo no 3-4-3. Para mim, essas duas seriam as melhores opções. Vocês podem também ir sem laterais. Nós iremos no 4-3-3 para essa rodada. Em relação aos goleiros para a rodada. Em relação aos goleiros, eu vou citar aqui opções que busquem maiores médias, tá tudo bem? Então todos os jogadores do time do Cartola Live nessa rodada vamos buscar bastante média, já que a rodada não está tão fácil. Então a gente vai colocar aqui média para essa rodada. Em relação às opções para essa rodada em relação ao goleiro, nós vamos colocar a primeira opção aqui, Douglas Friedrich, como uma opção mais interessante. Porque o Douglas Friedrich vai estar no nosso time. O Douglas Friedrich vai jogar em casa, ele pega o time do Cruzeiro que vai com o time reserva por causa da Copa do Brasil que o Cruzeiro jogou no meio de semana e também por causa da Libertadores contra o River Plate na próxima semana. Então o time do Cruzeiro vai com bastante molecada, então vamos colocar o Bahia aí porque o Bahia tem grande chance de sair com SG e sair com uma boa vitória contra o time do Cruzeiro, basicamente reserva. Outra opção é o goleiro Jordi do CSA, ótima opção, o Jordi tem ótimas pontuações no Cartola, assim como o Douglas Friedrich, mas o Jordi pega um Atlético Paranaense também que vai reserva, então jogando em casa aí pode ser interessante. E o CSA também sempre sofre algumas opções aí de defesa difícil pro Jordi. Outra opção pode ser o goleiro Tadeu do Goiás, também uma opção correndo por fora, assim, já que o Avaí é um time que joga bem, jogando na ressacada, embora nunca tenha vencido no campeonato até agora, não conseguiu nenhuma vitória, então acho que o Tadeu também pode ser interessante. Outras opções para essa rodada também, sugiro também o Thiago Volpe se jogar, falaram que talvez o Thiago Volpe vai estar com algum problema, alguma lesãozinha, e talvez o Jean possa ser titular, mas ainda não sabe, então o Thiago Volpe por enquanto está como provável, mas se jogar pode ser uma boa opção, já que pode ser com SG. Outra opção para essa rodada, para terminar aqui, nós vamos deixar aqui como opção, correndo por fora o Victor, por causa do SG contra o time do Fortaleza, e também aí o goleiro Fernando Praz do time do Palmeiras, já que o Ceará vai para cima e o Fernando Praz pode ter defesas difíceis. Em relação às laterais para essa rodada, lateral para rodada não tá tão fácil assim. Ainda a gente está falando sobre as médias. Nós vamos colocar justamente o Fagner para essa rodada contra o time do Flamengo, já que o Fagner pontua muito bem na Arena Corinthians e o Fagner não negativou até agora. E o Fagner vem fazendo boas médias, 9.18 de média com 6 jogos, é bastante coisa. Outra opção também é o Jorge, lateral do Santos, mas nós não iremos com o Jorge porque o Botafogo pode tentar fazer um golzinho. O Botafogo tem um ataque até que legal, embora não finalize muito. O Botafogo ainda tem um time aí que pelo menos o Cícero, Alex Santana, Eric são jogadores que podem fazer gols e o Santos jogando fora de casa pode estar vulnerável a tomar gols. Outras opções para essa rodada seria Samuel Xavier também, que faz uma média interessante, ele nunca negativa no Cartola, é basicamente muito difícil ele negativar, negativou só uma vez, mas ele quase nunca negativa, sem pontuações muito boas, então Samuel Xavier pode ser interessante. Correndo por fora aí, René também pode ser interessante, lembrando que o René mitou contra o Corinthians, na própria Arena Corinthians, no ano passado. René foi um dos mitos da rodada, mas o René aí pode ser uma boa opção também para roubadas de bola. King Naldo também pode ser interessante por causa do SG. Nós vamos com King Naldo por conta do SG. A gente acredita que o São Paulo vai sair com saldo de gols e o King Naldo vai conseguir pelo menos sair com 5 pontos. Quem sabe o Reinaldo aí não dá uma assistência, que só deu até agora uma assistência e fez 9 pontos aí com a melhor pontuação. Pode ser uma boa opção também o King Naldo. Outra opção é o Nino Paraíba do time do Bahia também. Pode sair aí com SG, pode roubar bastante bola e pode ser interessante. Outras opções mais baratas, no máximo aqui Fábio Santos, mas não dobre a zaga do Atlético. O Atlético sempre toma um gol assim, então fica difícil apostar bastante na zaga do Atlético. Em relação aos zagueiros para essa rodada, vamos falar em relação aos zagueiros. Para essa rodada, provavelmente um do Corinthians poderia ser interessante. Como nós estamos indo com o Fagner, nós não vamos com nem o Gil, nem o Manuel, porque podem roubar bastante bola, tá? Mas já estamos com o Fagner, então não vamos com nenhum dos dois. Rodrigo Caio também pode ser interessante para roubadas de bola.
Outras opções, Edu Dracena, talvez um SG correndo por fora. Nós vamos aqui com o Hever do time do Atlético Mineiro. Hever aí que seria o maior pontuador aí do Atlético em relação à zaga. Hever já chegou a fazer 10 pontos, tem uma média legal no Cartola, então o Hever pode ser bem interessante. Tem 15 roubadas de bola em 7 jogos, então basicamente 2 por partida, então o Hever pode ser legal. Vamos com o Hever nessa rodada. Outra opção aí, correndo por fora, que pode ser interessante, vai ser o Bruno Alves, que a gente vai com ele sim também. Vamos dobrar a zaga do São Paulo contra o time da Chapecoense. Lembrando que esse jogo aqui é um jogo que o São Paulo pode sair com SG contra o time da Chape, que não vem bem. Tá complicada a situação da Chapecoense, então vamos com o Bruno Alves. Para terminar as opções aqui, Antônio Carlos também pode ser interessante, ou algum zagueiro do Ceará, que se vocês acreditam em um jogo de 0 a 0 ou até mesmo 1 a 0 para algum time. Em relação ao meio campo para essa rodada, temos opções interessantes no meio campo, então por isso que eu sugeri para vocês até mesmo o 3-4-3. Para essa rodada, Thiago Galhardo é uma opção muito interessante. Nós vamos com Casares do time do Atlético Mineiro, não tem como falar, a fase desse cara aqui tá inacreditável. Casares está jogando muito, é um ótimo jogador, o equatoriano está jogando demais, então vamos com Casares. Cícero também pode ser uma opção interessante por causa da lei do ex, né, contra o time do Santos. Cícero também pontua muito bem no Cartola, não negativou até agora em nenhuma e já foi mito em uma rodada, então também pode ser muito interessante. Outra opção para essa rodada, como eu disse para vocês, Alex Santana do Botafogo. É um cara que também não vai muito mal no Cartola, já chegou a mitar no Cartola, então tem médias boas, pode ser interessante. Carlos Sanches correndo por fora. Nós vamos com Hernanes do time do São Paulo. Como a gente disse no vídeo de análise, o time do São Paulo é o time que tem maior chance de imitar, é um jogo asterisco, é um jogo em que o São Paulo pode ser muito superior, então apostar no Hernanes nessa rodada seria interessante. Outra opção para essa rodada é Everton Ribeiro, por causa da lei do ex, também correndo por fora. Nós vamos terminar aqui nosso meio campo com o Iago Pikachu do time do Vasco. Antes que vocês nos critiquem, é o seguinte: como que essa rodada está muito difícil para escalar, colocar jogadores que não são tão mitos, que tem uma média um pouquinho menor, não vale a pena. Então arriscar um pouquinho com algum jogador pode ser interessante nessa rodada. Então aqui nós vamos com o Iago Pikachu para essa rodada, a gente acredita que o Pikachu pode ser bem interessante. Outras opções para essa rodada aí, correndo por fora, o Hudson pode ser interessante, o Nenê por causa da lei do ex contra o time do Vasco pode ser interessante, o Elber contra o Cruzeiro porque tem também a lei do ex que jogou no time do Cruzeiro, pode também ser interessante. Tem bastante opções para meio campo, por isso que a gente está falando para vocês. Aposte talvez em meio campo porque tem muita chance. Richard também agora contra o Fluminense pode ter uma lei do ex também. Não sabemos, mas o que a gente sabe é que a rodada realmente está muito difícil. Nós vamos com esses 3 meio campistas. Em relação ao ataque, para essa rodada aqui, nós vamos colocar aqui a primeira opção com uma média muito boa, Alejandro do time do Atlético Mineiro. Alejandro é uma ótima opção contra o time do Fortaleza, já que vai jogar em casa contra o time do Fortaleza e tem chance de imitar. O Alejandro é um bom jogador, pode ir bem baratinho também, 7,98. Outras opções para essa rodada, Pedro correndo por fora, sempre é interessante. Gilberto também é uma opção muito interessante, como eu disse para vocês, o Cruzeiro vai reserva, então o Gilberto pode ser interessantíssimo, já que foi mito em uma rodada, fez 22 pontos. Então pode valer muito a pena. João Pedro correndo por fora porque o menino sempre mete gol. Tchará também do Atlético pode valer a pena. Ricardo Bueno agora pelo lado do CSA também pode ter até uma valorização, pode ser legal. Outra opção, o Antony pelo lado do São Paulo, pontua bem, uma média legalzinha, pode ser também muito show de bola. Alexandre Pato, vamos fechar o nosso time aqui com o Pato, porque faz tempo que o Pato não mete gol e o Pato a gente sabe que, querendo ou não, o Pato às vezes é mito, então a gente sabe que tem 3 gols, ele tem às vezes um jeitinho aí para fazer um gol, então o Pato pode ser também muito legal para essa rodada. Outra opção, Arthur do Bahia, correndo por fora, que é um menino muito rápido, pode meter gol num contra-ataque, por exemplo. Outra opção, Eric, também correndo por fora. E aí, mais ou menos assim, para terminar, a última opção aqui seria o Raniel pelo lado do São Paulo, já que a gente não tem mais o Pablo agora, depois que o Pablo se machucou de novo. Em relação aos técnicos, para terminar, coloque aqueles técnicos que você tem certeza que vai imitar, porque a tendência é sobrar bastante cartoleta nessa rodada, já que os jogadores mais caros não são tão caros assim, quando que vem alguns jogadores mais estrelas assim no Cartola. Para essa rodada aqui, as melhores opções, correndo aí, que pode ser interessante, que a gente está vendo Roger Machado, Rodrigo Santana e também o Cuca como as melhores opções. Nós vamos aqui com o Cuca.
A gente acredita que o São Paulo tem grande chance de ir muito bem contra o time da Chapecoense. Esse ficou o nosso time, o time está custando 136,28 cartoletas e precisamos escolher um capitão para essa rodada. Como a gente disse, está muito difícil essa rodada, até para escolher time, até para escolher capitão, até para escolher qualquer jogador. Nós vamos colocar jogadores que têm mais chance de imitar. Eu sugiro para essa rodada Casares, Hernanes, Alexandre Pato, Alejandro ou até mesmo Gilberto. Nós vamos, e também até mesmo o Fagner correndo por fora, que o Fagner também já foi mito. O goleiro Douglas Fedes também, eu já vi gente colocar, não é tão ruim. Mas nós vamos aqui com Gilberto de capitão para essa rodada aqui. A gente acredita que o Bahia, por ter sido eliminado pelo Grêmio, jogando em casa, vai precisar jogar muito, e realmente pode jogar muito. E também outra opção aí é porque o time do Bahia vai enfrentar o Cruzeiro, que vai reserva, vai com a garotada, então o Gilberto aí vai ter a obrigação de imitar. E lembrando que o Gilberto já foi mito de uma rodada e pode ser interessante. Muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui. Rodada não está fácil, então preste atenção. Coloque jogadores que têm médias bem altas, porque a chance de você pelo menos manter a média pode ser interessante. Muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui. Abraços e rumo à metade na rodada de número 11.